E agora a gente consegue falar sobre o potencial gerado por várias cargas, né? Então, o potencial em um ponto será igual à soma algébrica. E cuidado, porque a gente está usando soma algébrica aqui, destacando, para poder diferenciar da soma vetorial. Então, por exemplo, nós temos aqui, nesse ponto H, distando dele, 3 cargas, Q1, Q2 e Q3. Q1 está a 15 centímetros, Q2 está a 20, Q3 está a 10. Para eu calcular o potencial neste ponto H, eu vou ter que fazer potencial de Q1 mais o potencial de Q2 mais o potencial de Q3, de ponto a ponto, para poder resolver. Por exemplo, se a gente tem assim, ó, tenho aqui um ponto P, distando 2 metros da carga de 4 microcoulomb, tenho aqui esse mesmo ponto P, distando 2 metros da carga de 2 microcoulombs. Então, vou chamar essas carguinhas de A e B. E aí, vamos lá. Potencial em P é igual ao potencial da carga QA, carga QB, mais fácil, né? É igual ao potencial da carga A mais o potencial da carga B. Potencial no ponto P seria K, carga A, dividido pela distância da carga A até o ponto P, mais K, carga QB, dividido pela distância de B até aquele ponto P. Substituindo, 9 vezes 10 a nona, vezes 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 2 metros, mais 9 vezes 10 a nona, vezes 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 2 metros. Eu consigo cancelar, dividir, né? 4 por 2 dá 2, e aqui eu cancelo. De forma que eu vou ficar com 9 vezes 2, 18, vezes 10, a terceira, mais 9 vezes 1, né? Que dá o próprio 9, vezes 10, elevado à terceira. Então, 18 mais 9, 27, vezes 10, a terceira volts, vai ser o potencial gerado aqui por essas duas cargas no ponto P. A carga A gera 18.000, a carga B gera 9, e aí eu faço a soma das duas. Se eu tivesse mais cargas, obviamente, eu faria a soma dessas demais cargas. Com isso a gente consegue falar e ressaltar alguns pontos que são interessantes, que é com relação à diferença entre campo elétrico, que é uma grandeza vetorial, e potencial elétrico, que é uma grandeza escalar. Então vamos pensar aqui da seguinte forma, ó. Considera aqui que eu tenho uma carga Qzão, aqui eu tenho uma carga menos Qzão, então uma positiva e uma negativa, a mesma distância. O campo elétrico resultante é a soma de dois vetores. Então eu vou ter aqui no ponto P um campo elétrico para a direita devido à minha carga positiva e um campo elétrico para a esquerda devido à minha carga negativa. Ou seja, eu vou ter um campo elétrico resultante que nada mais é do que a soma do meu campo elétrico da positiva mais o campo elétrico da negativa. Então, esses campos elétricos são calculados como K, Qzão sobre D ao quadrado, e aí meu campo elétrico no ponto P é diferente de zero. Só que o mesmo não vale
para o meu potencial. Porque o meu potencial no ponto P é o potencial da carga positiva mais o potencial da carga negativa, que seria Kq sobre D mais menos Kq sobre D. Então, essa diferença daria zero e o meu potencial seria zero. Bom, dando continuidade, exercício 7. Na figura abaixo, calcule o potencial de um ponto da mediatriz do segmento que une as cargas situadas a 3 metros de cada uma delas. Aqui eu vou ter que fazer o desenho, né? Tem que estruturar o desenho da mediatriz. Mediatriz é esse segmento de reta que separa essas cargas. Então eu quero daqui até aqui, 3 metros, e daqui até aqui 3 metros. Eu quero calcular o meu potencial elétrico nesse ponto. Então, para isso, vou chamar esse ponto aqui de ponto H. Meu potencial no ponto H, chamando essa carguinha de A, essa carguinha de B, seria K vezes a carga A sobre 3, sobre a distância, mais K vezes a carga B sobre a distância. Potencial no ponto H, 9 vezes 10 a nona. Carga A, 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 3 metros, mais 9 vezes 10 a nona, 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 3 metros. Consigo cancelar, simplificar aqui, vai ficar 3, aqui também vai ficar 3. De modo que 3 vezes 4, 12, vezes 10 a terceira, mais 6 vezes 10 a terceira, isso aqui vai dar 18 vezes 10 a terceira volts. É o potencial de cada carga, distando 3 metros da mediatriz. Ok? Vamos seguindo para a próxima. Próximo exercício diz o seguinte: a figura abaixo mostra um sistema formado por duas cargas positivas de mesmo valor. O que se pode dizer sobre o campo elétrico e o potencial elétrico, igual ou diferente de zero, no ponto P, que é equidistante das cargas? Bom, nesse ponto P, vou chamar essa de A e vou chamar essa de B. No ponto P, existe um campo elétrico EA apontando para a direita, devido à existência dessa carga A. E vai existir um campo elétrico EB apontando para a esquerda. Então, na hora que eu faço EA menos EB, levando em consideração que o campo é um vetor, então, meu campo elétrico resultante no ponto P, ele vai ser igual a zero, porque eu vou ter um vetor para um lado, um vetor para o outro. Já o meu potencial no ponto P, ele é o potencial de A mais o potencial de B. Potencial, lembrando, K, Q sobre D. Essa carga é positiva. Esta carga também é positiva. Então, eu vou ter a soma de dois valores positivos. Ou seja, o meu potencial no ponto P, ele não vai ser nulo. Ok? E aí a gente consegue concluir esse ponto. E na próxima videoaula, a gente fala sobre superfícies equipotenciais.